Estamos agora de novo em direto. Inesperadamente a live caiu, ou esperadamente, porque estas coisas infelizmente acontecem. Inesperadamente ou esperadamente a live caiu. Eu acredito que deve ter a ver com os moderadores do Instagram. Acho que foi as expressões. Exato, infelizmente estas coisas acontecem, mas nós vamos continuar. Estava eu a dizer, após aqueles 2 anos de abusos, aqueles 2 anos em que tu eras ameaçado para viver aquilo, aquele terror, quando acaba, é por alguma razão? É porque tu foges dali ou porque já não estás com a tua avó? Alguma coisa ali aconteceu? Como? Perdão, não. Aqui tá um pouco ruim o sinal, deixa eu só. Sim. Agora consegues me ouvir? Prontinho, agora. Pronto. A questão que eu aqui ponho é, após aqueles 2 anos, as ameaças e o assédio todo acaba, mas por alguma razão, o que é que aconteceu ali para aquilo acabar? A minha mãe voltou, a minha mãe saiu do trabalho e eu fui morar com a minha mãe novamente. E aí acabou depois disso. Depois que eu fui morar com a minha mãe, que foi 9 anos, eu voltei a morar com a minha mãe. Aí foi onde acabou, eu dei graças a Deus. Só que nesse período, Pedro, só que nesse período, eu já estava uma pessoa completamente louca, completamente perturbada, assim. É porque aflorou muito cedo a sexualidade em mim, o desejo de... Eu não vou falar para o Instagram não derrubar, mas era normal, porque assim, era normal eu brincar com os meus amiguinhos e a gente fazer esse tipo de brincadeira, pegar nos shorts, essas coisas, o que acontecia, normal, com os meus amiguinhos. Muito bem. E essa fase... Muito cedo. Exato. E essa fase aí é quando tu te das conta em que estás à descoberta. A descoberta é que na minha cabeça eu achava que isso era normal, que isso era brincadeira. Olha, é horrível. Horrível, mas infelizmente foi a minha realidade. Exato. E tudo que eu tô falando é verdade. Tudo. E não é fácil, Pedro. Vou confessar que não é fácil eu tá expondo detalhadamente. Eu tô só resumindo. Sim, até porque existem pessoas que eu vou olhando aqui e elas estão a acompanhar a tua história e muitas delas mostram que realmente conhecem a tua história e estão a dizer alguns detalhes que ligam àquilo que estás a dizer. Na tua fase de adolescência, foi uma fase rebelde? Muita, muito. Foi uma fase... Foi como eu costumo falar, minha adolescência, para mim, foi a pior parte, foi a pior fase da minha vida. Graças a Deus que hoje eu encontrei o equilíbrio e trabalhei o perdão, né? Trabalhei o perdão porque se eu for guardar essa mágoa desse homem, eu vou ficar louco, igual eu fiquei aí durante tempos e tempos. Mas antes de irmos aí a essa fase, que é a fase supostamente mais calma, é a fase de interiorização e de resolução, diz-me quais foram as piores coisas que tu te viste a fazer na fase da adolescência, fruto desses episódios? Olha, eu estava numa fase quando a minha mãe, quando eu voltei para casa da minha mãe, foi assim, quando eu fui para minha avó, eu tinha 5 anos. Era uma criança inocente. Aos 9 anos foi aos 9 anos quando voltei a morar com a minha mãe, eu estava uma pessoa totalmente perturbada, totalmente louco. Só falava sabe, eu falava, era Tava transformado e minha mãe falou, o que que tá acontecendo? É exatamente isso. Minha mãe falava, tu tá muito diferente, tu tá rebelde,
Por que tanta raiva? Eu gritava com a minha mãe nesse Uhum. período porque o, Tipo de comportamento agressivo que muitas o vezes ódio cresceu dentro de mim naquele momento. A raiva, a sede de vingança. Eu só pensava nele, eu só pensava em bater nele, em cuspir na cara dele. Eu tinha esses pensamentos. E muitas vezes eu tinha coragem, mas pensava na faca, pensava no movimento que ele fazia. amedrontava disso. Mas essa fase, nunca tiveste coragem de tentar vê-lo ou de tentar ir ao encontro dele para ter pelo menos uma conversa ou de lhe dizer as coisas que estavas a sentir desde muito cedo? Não, 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 nunca tive. Eu tinha nojo dele, eu corria dele, eu tinha trauma dele. Desde A cara essa, dele foi tudo de ruim que me aconteceu. desde essa altura inicial, infância, até agora, tu viste esse homem? Não Mais vi, nunca não mais? vi, Não houve nunca mais. mais nenhum tipo de contacto, nem pelas redes, nada que se... Nada, 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 nada. E tu não sabes Na nada verdade, dele. como? E tu não sabes nada dele. Tu não sabes se ele ainda é vivo, Sim, eu exemplo. perguntei minha mãe ontem, em ligação com a minha mãe. E Eu a tua mãe, perguntei ainda. ter visto agora, ela nunca foi falar com ele. Ela disse que tem nojo da cara dele. A partir de agora tem nojo da cara dele. Ele sempre cumprimenta ela, faz o bom moço. Só que ela tá com nojo dele. Mas a tua mãe nunca teve, digamos, a coragem, não é? Atualmente de ir falar com ele e de lhe dizer Coragem, as coisas na cara. coragem ela tem. Sou fã da minha mãe. Uma mulher batalhadora que, por mais que tenha passado dificuldades, nunca me deixou faltar nada. E é uma mulher de atitude. E ela queria, sim, esclarecer isso. Mas há Esclarecer, só que falei, mãe, melhores. mãe, pelo amor de Deus, se passaram anos, eu já trabalhei o perdão, e não adianta mais tocar nisso, porque eu vou me machucar cada vez mais. Só que minha mãe, na ligação que a minha mãe fez para mim, ela mostrou raiva, indignação. Porque de repente, Pedro, de repente é com a tua família, de repente é com teu filho que está acontecendo isso e as pessoas são vítimas. Atualmente, penso que 1 em 10 esses casos aconteceram, incluindo cá. Claro que estamos a falar sobre ti, e é isso que temos que nos estar a focar. Não vamos aqui agora generalizar, dei aqui apenas um à parte. Durante a tua fase da adolescência, que foi a tua fase rebelde, houve algum tipo de fuga a essa fase, tipo para vícios, à noite? Não sei se Sim, sim. vícios é que eram esses. Olha, com uns 11 anos eu comecei a fumar cigarro. Aos 11 anos de idade, eu começava a sair, eu já queria ser independente, logo com uns 11 anos, muito rebelde, revoltado da vida. Eu já começava a fumar cigarro, aí eu passei um período, foi pouco tempo, não passei nem 3 meses. Vi que não gostei, isso com uns 11 anos de idade, não gostei. Aos 12 anos já ia para balada, já queria saber de tá aí, bebendo. Só que assim, eu comecei a sair para as festas com 12 anos de idade. Só que nesse período eu não tomava, só tomava refrigerante, porque fui experimentar cachaça, né, que a gente chama, eu não gostei. Então eu fiquei só, só, no, só na Coca-Cola. E não usaste mais nada, não foste para outros caminhos mais pesados, Uns a 15 droga é essa. anos, os 15 anos eu fumei o primeiro cigarro de maconha, que aqui é chamado, aqui na Europa é chamado, Charro. não, eu esqueci como que é chamado aqui. Charro. Charro, é? Tá. Pois é. Aos 15 anos. Só que assim, tossi, achando que ali mesmo eu iria morrer. Aí deixei. Uma única vez, só tive uma experiência
com a maconha, Hum. aos 15. E E foi aí ou tiveste outro tipo de experiências com de outro tipo experiência. Aí foi onde, pronto. E aí foi na minha fase mais rebelde. Foi a fase mais rebelde que eu tive foi nos 15 anos, que aí eu já sabia de tudo, eu já estava indo para rolês, eu já tinha experimentado cigarro, tinha experimentado a maconha, e foi onde tudo, a revolta. Sempre que eu bebia, nesse período eu comecei a beber, com uns 15 anos de idade. Comecei a tomar cachaça. E toda vez que eu tomava, aí isso ali parecia que eu incorporava, minha cabeça virava assim, ó. Vinha tudo da infância, vinha as cenas, vinha as coisas nojentas, tudo que vocês podem imaginar. Então, naquele período foi a fase mais rebelde, dos 15 aos 17 anos, que foi preciso a minha mãe alugar uma casa para mim morar sozinho, que foi com os 16 anos de idade. Sozinho. E aí Porque eu estava demais. Só não que, estás só, sim, era muita mágoa no meu coração, só que nunca foi com eles. Sempre foi disso. Sempre. Sempre mas foi. a tua mãe optou por te estar a deixar a viver só por alguma razão, ou tu já tinhas contado alguma coisa, ou ela achava que morar só seria a melhor opção? Na verdade, eu que queria. Eu sempre quis ser independente. Sempre. Sempre nesse período. Porque a minha mãe sempre me regrava. Tu sai esse horário, tu volta nesse horário. E aí a raiva começou ali também. Porque eu saía, tu imagina, eu saía se eu saísse às 18 horas, eu tinha que estar em casa às 22h30. Se eu não E tivesse, que lembro. a minha mãe me batia. A E minha diz, mãe me batia muito também nessa fase rebelde. A minha mãe me batia muito. Então, naquele período, a convivência com a minha mãe não era muito boa. Porque ela me batia e com razão, porque eu estava demais, muito liguarudo. Só que mais uma raiva foi crescendo, que foi a minha pior fase. Mas hoje em dia eu tenho, com a minha mãe, hoje em dia, uma convivência assim muito boa. Minha mãe é minha melhor amiga, me apoia em todas as decisões. Só que naquele período foi difícil a convivência e ela achou melhor alugar uma casa para mim. ou seja, a tua mãe aqui é que te ajudou e que te ajudou também financeiramente, é isso? Por um período, sim, só que era minha mãe não tinha condições. Depois eu fui descobrir que foi o meu avô que dava o dinheiro para ela pagar. Porque minha mãe já não trabalhava mais, minha mãe era dona de casa. Mas este tempo todo, Não, só foi ou durante um ano, foi dos 16 aos 17. Aos 17 anos eu saí de casa, fui para Sobral, que é uma cidade onde a minha mãe realmente trabalhou. e fostes, penso eu, não é? Morar só, ou foste ter com alguém para estar a constituir algum tipo de relação? Foste morar com alguém? Não, não. Nesse período, eu fui morar, com uns 17 anos, eu fui morar com uma prima minha, na cidade de Sobral, que é 1 hora de onde eu moro, que eu sou do interior pequenininho. E esses anos todos, como é que fica a parte de escola? Tu fizeste algum curso? Eras ótimo aluno? Eras Sim. ótimo aluno? Faltava aulas ou eras um aluno atinado? Eu era um aluno espetacular, principalmente nas minhas tarefas, era líder era líder de turma. Só que isso foi até o meu segundo ano. Já no terceiro ano eu já não queria mais ir para a escola. Eu faltava aula. Que eu até te quero pôr em relação à escola. Em Sim. nenhuma altura tu foste vítima de bullying? Olha, no ensino, sim, fui vítima de bullying no meu primeiro ano. Primeiro ano que eu fui vítima de bullying, assim, no ensino médio, logo no primeiro ano. E essas coisas também começaram a me abater, porque todo mundo me chamava
de nariz de bruxo, falava que era várias coisas. Falavam do meu corte de cabelo e essas coisas foram me abatendo. Aí é tanto que eu sofri assim uma mudança radical durante um ano. Já no segundo ano, eu já estava assim, ó, já estava assim em busca da perfeição. É que eu vou falar agora. Uhum. No segundo ano, assim, no primeiro ano todo mundo ria de mim no colégio, era vítima de bullying. Aí eu coloquei na minha cabeça, agora eu vou em busca da perfeição. E todos aqueles que riram de mim, um dia eles vão me conhecer. E aí e aí fui, quis fui, troquei meu guarda-roupa, eu fiz outro corte de cabelo, comecei a comprar mais alguns tênis, close, né? Que é como a gente chama. Sim. Ou seja, tiveste uma mudança de visual. Isso. E no segundo ano, concorri ao Mister Uhum. do colégio. Não ganhei. Não ganhei. Fiquei em segundo lugar. O que Fui vice. Fui vice, no segundo ano. E no terceiro, competi novamente. Uhum. No terceiro ano. Ah, claro. Só que assim... Sim, diz só aqui uma questão. E Sim. esta época que tu assim já conseguias comprar algumas coisas, desde roupa, arranjaste melhores, como é que tu arranjavas dinheiro para a família? Ajudava? Tu tinhas arranjado algum hobby ou algum emprego certo? Não, não, não. Nesse período eu não trabalhava. Nesse período eu conheci uma pessoa que essa pessoa me ajudou financeiramente. Muito. Era um, era um político, era um vereador da cidade e ele me deu. Eu fui conversar com ele, fui chorando, falando que eu queria participar. É porque assim, eu mergulho de cabeça nos meus projetos e vou em busca do que eu quero. Isso eu lembro que eu tive uma reunião com ele foi no final do ano, ainda quando eu estava no. O ano era 2000 tava no, se eu não me engano, era 2016, se eu não me engano. Agora não estou lembrando, mas era no final do ano. Eu fui ter uma reunião com ele e ele falou, eu falei, olha, próximo ano eu quero disputar o Mister. Quero disputar Mister do meu colégio. Aí é até uma piada, mas ele riu. Aí ele falou, tá bom. Aí eu falei, olha, eu não tenho dinheiro, eu não trabalho, eu quero estar perfeito. Eu quero trocar meu guarda-roupa, eu quero fazer um corte, eu quero inovar. Aí eu falei, eu fui atrás, porque eu não espero as coisas cair. Eu fui atrás dele, eu fui até o encontro dele. Aí ele falou, sim, e aí? E ele falou, e tu quer que eu te dê dinheiro e o que eu vou ganhar em troca? Aí eu falei, votar eu não posso ainda porque eu sou menor de idade. Então, o que eu posso fazer é conseguir votos da minha família para ti. Aí ele falou, acho complicado, porque a tua família é outro partido e é declarado e todo mundo sabe. Eu falei, o que eu posso fazer? Aí ele falou, tu vai ajeitar uma amiga tua, uma novinha para mim. Aí ele falou o nome da candidata e nesse período, para conquistar o que eu queria, eu ajeitei a minha amiga novinha para ele. E ele Este, me deu o dinheiro que eu precisava. este ajeitar para que as pessoas entendam, sim, era mais É fácil. porque na minha cidade é ajeitar. Sim, Ajeitar, um coletivo, não é? Tu, ou seja, juntaste, não é? Ou fizeste eu com que a fiz, tua. em outras palavras, eu fiz a intermediação. Exatamente, criaste o diálogo entre a tua amiga e esse tal senhor. Sim, para conquistar o que eu queria naquele período, eu, eu até me arrependo, porque eu sei que foi uma atitude errada e é ridículo eu estar expondo isso, mas eu falar aqui o que muitas pessoas não têm coragem de falar, que eu prometi que ia fazer a live sem tabus, Uhum. e desabafar isso faz parte da minha história, foi o que eu vivi, e Ok. eu estou detalhando tudo, não tenho problemas com isso, com Eu tenho nada. quase o dobro da tua idade e posso-te dizer que o facto da gente assumir as coisas que faz, quer sejam boas ou más, não faz de nós uma melhor ou uma pior pessoa. Até
porque ninguém é santo. Você sabe que todo mundo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Ninguém é perfeito. Exato. Nunca, nunca vai existir. Nunca mesmo. Passando aqui mais um pouco à frente, vamos agora voltar. Quando é que tu te decides a emigrar e a chegar aqui a Lisboa? Aos 17, fui morar em Sobral. Em Sobral, fiz Um um curso. curso de atendimento. Aos 17 anos, fui morar na cidade de Sobral, que foi com a minha prima, acabou não dando certo. Eu fiquei na minha prima só período de 3 meses, não deu certo. Aí foi onde eu fui encarar a vida. Eu respirei fundo, falei, meu Deus, o que que eu vou fazer da minha vida? Porque nesse período que eu estava com a minha prima, eu cuidava da filhinha dela, e ela me pagava um valor mensal. E aí foi onde não deu certo, onde eu realmente fui fazer um curso. Nesse período, eu conheci um amigo e falou, olha, fica comigo, porque eu pensava em voltar para o interior novamente. Sim. Mas meu amigo falou, olha, fica lá em casa, tu estuda, até tu se levantar. Eu fiz um curso de atendimento ao público e consegui um trabalho com 2 meses em uma clínica dentária em Sobral. Trabalhei como recepcionista, período de 10 meses. E nesse período, eu fiz uma viagem para Fortaleza. Num fim de semana, para a capital, Fortaleza, no Ceará. Sim. E aí eu conheci uma amiga minha, uma amiga querida, que ela me apresentou um submundo, que foi uma agência, foi onde tudo começou. Foi uma agência, o meu sonho era ser modelo, e aí ela falou que eles gostaram do meu perfil. Sabe quando tu é de interior e tu é muito iludido, que chega na cidade grande, as pessoas acabam te fazendo proposta, tu vai com aquela expectativa e chega lá e é totalmente o lado obscuro. Não estou generalizando, estou falando o que aconteceu comigo e na agência que eu fui. E acontece com as pessoas que moram, seja onde for. Eu acho que não tem nada a ver com a pessoa que mora mais longe dos centros, porque isso tem a ver com as pessoas que querem muito uma oportunidade. Exato. E dando aquele fator de não ter uma experiência de vida a esse ponto, mais facilmente acreditam naquilo que lhe dizem. E se for de agrado, a pessoa é capaz de ir. Mesmo a medo, não é? É capaz de ir. É normal, faz parte. Sim. E aí, ela falou que gostaram do meu perfil e eu, como só preciso de uma pequena oportunidade para mostrar competência e trabalho, eu falei, agora é a minha hora. Ela falou, só que tu tem que ir para São Paulo. Aí eu vou agora mesmo, se for preciso. Estava muito bem no meu trabalho. Nesse período, ganhava... Nesse período eu estava trabalhando, eu tinha 17 anos, eu trabalhava como menor aprendiz, que era chamado. Sim. E aí eu ganhava R$ 500. R$ 500, que era metade de um salário no Brasil, é chamado salário aqui é ordenado. Só para as pessoas entenderem. E aí nesse período eu tinha uma reservinha guardada, porque depois de tudo que eu passei, eu comecei a guardar reservas, né? Fiquei com medo de ficar a zeros e a vida bateu e falei, como que eu vou levantar? Então, eu tinha um dinheirinho guardado e pedi as contas. Voltei para Sobral, pedi as contas e na semana seguinte viajei para São Paulo, que foi a cidade grande, onde tudo aconteceu. Ou seja, quando tu chamas essa tal agência que abriu a porta para um submundo, que submundo é? Submundo de... Na verdade, eu achava que eu ia fotografar, só que é um submundo que sobe para a tua cabeça, que tu muda da noite para o dia, e foi lá que eu realmente fui em busca da perfeição. Porque para entrar nos padrões, eles falaram, tu tem que ser assim, 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 tu tem que mudar isso, isso e isso. E a gente vai se moldando. É aí que entra a tua parte ou aquele teu já quase vício de operar. Sim. Estéticas, etc. E aí
exatamente nesse dia era eu e mais eu e 5 candidatos para realmente disputando ali a vaga de ficar fixo lá na Só um é que ia ficar. como era que ia ficar. E aí, como tenho um espírito muito competitivo, e aí eu fui em busca. Fui em busca, pedir ajuda amiga, pedir, amiga, me empresta esse valor para me investir aqui, eu te pago em dobro. Eu sempre fui assim, sempre. Para conquistar os meus objetivos, eu sei que pode ter vários obstáculos, mas eu Uhum. pego cada obstáculo e faço ele, eu sou de escada, de degrau. Porque Uhum. é isso que eu gosto. E muitas pessoas me admiram porque eu luto pelas coisas que eu acredito. E foi exatamente assim. Passou o período de 3 meses, eu me moldei todo. Todo, todo, todo. De operações é que, pronto, caso queiras falar ou nos contar, Não. o que tu mudaste em ti? Quais foram as operações iniciais? Inicial, eu fiz a mandíbula, que até agora, pouco recente, eu retoquei. Eu fiz a mandíbula, fiz o malar, fiz bichectomia, que em 2020 era sucesso. Era moda no Brasil, bichectomia, né? Sim, sim, sim. Tirar. E aí, como era moda, eu fiz para estar nos padrões que a sociedade exige, como eu trabalho com imagem, eu queria passar, como eu estava fotografando, ia fotografar, eu queria, né, isso aqui mais destacado, que era o maxilar. E fiz botox, coloquei as minhas porcelanas. Ok. Mas assim, nunca tiveste medo que qualquer dessas operações pudesse correr mal? Ou pudesse ter um Não, resultado que não era não. exatamente aquilo que querias? Eu estava tão fascinado que eu falei, olha, eu preciso. Não é? Eu Tu estava. tens há muitas pessoas que lhes acontece isso. Nós temos pessoas famosas, não é? Célebres que foram se operando e que não correu bem. Sim, sim, a gente tem muitos exemplos disso, principalmente no Brasil, de cirurgias que dão errada. E nunca houve esse medo em ti. Mas eu acredito que a maioria dos casos que eu vi que deram errada foi por conta da recuperação, porque não seguiu realmente as recomendações, o repouso certo. Uhum, sim, As que eu vi, pelo menos. sim. Então, eu pensei assim, medo nenhum. Eu falei, se der alguma coisa lá na frente eu resolvo. O que eu quero agora é ficar fixo. Ou seja, tu aqui mostras que a tua ambição é muito maior que o que tipo ter medo que alguma coisa corresse mal, certo? Sim, porque eu pensei assim, era um ponto que eu queria, que eu queria falar para ti. Tu falou de medo. Uhum. Eu queria eu queria ser, ali na agência eu queria ser o melhor, eu queria me destacar. Então eu falei, eu tenho que investir, eu tenho que fazer exatamente isso aqui que o outro não vai fazer. Exato. E aí e aí realmente eu fui em busca, consegui dinheiro, investi, paguei book, fiz tudo, 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 tudo que eles exigiram. Com um mês depois eu estava irreconhecível. Eu não E tens aí à mão alguma foto do ano que nos possas estar a mostrar? Não sei se é possível. sim, eu tenho foto sim. Será que nos podes estar a mostrar para as pessoas terem um bocadinho a noção da mudança? Tu tá falando aqui comigo em retrato? Álbum? Eu não sei se tens alguma Não, foto. não tenho. Tudo na casa da. Não tenho. Aqui não tenho álbum. Muito Álbum. bem. Certamente mais à frente a gente vai ter essa chance e Sim, até te aconselho a colocar uma foto do antes e o agora para as pessoas também terem noção que é possível sim, ter um aspecto melhor, ter uma. sim. Olha, eu até me envergonho. Gente, eu era feio, não sou bonito, mas melhorei 99%. Desde que Ah, ir de encontro àquilo que tu ambicionas, não é? Eu penso que é o ideal, olha, é essa, né? aparentemente eu era a pessoa mais ridícula do mundo. A mudança foi radical. Ou seja, depois o tipo de pessoa que és completamente a favor das intervenções cirúrgicas para uma Sim, melhor aparência.
E nunca te causaram nenhum tipo de dano, nunca te causou até arrependimento de nada, está tudo bem, tudo ok? Nunca. Tu perguntou se eu tinha medo de fazer plásticas, né? De fazer cirurgias. E era o que eu ia falar para ti. Hoje eu já pedi perdão a Deus e eu amo muito Deus. Hoje em dia eu acredito. Só que naquele período, eu já não, eu estava numa fase tão louca da minha vida, mas tão perturbada por conta, né, por conta de tudo que aconteceu na minha infância. Eu vou carregando. Naquele período eu estava que nem uma panela de pressão, a ponto de explodir. Tava nessa fase, medo eu não tinha, eu nem acreditava em Deus nesse período. Eu falava que Deus. Eu falava que Deus, se Deus existisse, meu pai não teria me abandonado quando criança. Ah, Sido eu vítima não de abuso. teria, eu não teria sido abusado. Eu tinha esses questionamentos comigo. Hoje em dia eu já pedi perdão a Deus e acredito muito na existência de Deus. Vou-te fazer aqui a questão, não é? Que tu podes achar que tem um fundo errado, mas só tu agora é que podes falar acerca disso. Isto é a minha opinião, Ok. como outro também. Em alguma altura, o facto de tu quereres mudar a tua aparência, supostamente para melhor, para ser aquilo que os outros exigem atualmente para a moda, alguma vez te passou assim? Não, eu vou ser uma outra pessoa porque eu também já não quero ser a pessoa que eu já fui. Alguma Sim, vez passou isso também? sim. Teve uma fase da minha vida que eu já pensei. Só que eu tentava fazer ensaios discretos com roupas longas, com casacos. Só que, infelizmente, eu não sei por que eu nunca era aceito para esses trabalhos, para esses jobs. Eles só me queriam de sunguinha, só me queriam exibir no corpo. O perfil que eles exigiam era sempre fotos sensuais, Hum, fotos assim formais. Eles nunca. O meu perfil não, eles não queriam. Eles queriam de sunga, queriam algo mais sensual, mais sexy. Exatamente isso. Então também te levou a querer ter mais corpo, a fazer esse tipo de operações para realmente te aceitarem e te poderem escolher como modelo sensual. Na revista que tu sais atualmente e que eu tive acesso à capa, remonta ali uma parte em que eu fiquei, como muita gente ficou, a curiosidade de tentar entender não só a tua rotina, não é? Fora de onde estavas habituado, a tua rotina atual, mas penso, e não sei se estarei errado ou se não, que houve algum envolvimento, algum caso mais mediático com jogadores. Sim, eu já me envolvi com um jogador de futebol. Inclusive, ele se desentendeu, ele ficou chateado, porque, olha, eu sou uma pessoa pública, sou conhecido no Brasil e eu me envolvi, eu tive um envolvimento com um jogador de futebol, que eu não vou citar o nome aqui dele, mas posso citar o time, se quiser, não tenho pudor algum. Inclusive, ele sabe que é verdade, ele brigou comigo porque achou que eu ia criar uma amizade, um laço com a namorada dele, e é o que não, isso não me convém, até porque para conquistar as minhas coisas, eu nunca precisei dele para nada, não preciso nada, e ficou, sabe, ficou me insultando, achando que eu estava me aproximando da namorada dele Tá para bom. querer destruir o relacionamento dele. Mas esse caso foi público. Assim, não foi público, mas muitas pessoas, muitas subcelebridades, muitos famosos sabem por detrás dos bastidores. Achas que esse caso de homossexualidade em futebol sempre existiu ou é uma coisa que só agora as pessoas estão a dar-se conta que existe e que às tantas sempre existiu? Olha, eu ouvi boatos, porque eu tenho amigas do meio. Eu ouvi boatos que existe, mas é tudo muito off. Tudo muito off. E Claro. eu acredito porque comigo aconteceu, que foi no ano de 2021, lá em Guarujá, Hum. em Guarujá, em São Paulo.
E agora aqui, tu sentes algum tipo de assédio por algum tipo de pessoa que tu achavas que isso não iria acontecer? Aqui não. Aqui Em Lisboa, tu pensas que é uma cidade mais calma em relação àquilo que estavas habituado, não é? Uma grande cidade como não, São. não é uma grande cidade. Eu aproveito todas as oportunidades. E aqui é totalmente diferente do Brasil. Totalmente diferente aqui na Europa. Então conta-nos como é que é agora a tua rotina atual. Olha, Desde... nada muda, nada diferente do Brasil. É procedimentos estéticos, ginásio, só, somente essas coisas, fotografar. Ou seja, tu aqui mesmo estás a ser chamado por várias entidades para fazer fotos Ah, e, e faço fotos, faço divulgações, fecho parcerias. e o que é que te fez escolher a cidade em que estás, em Lisboa? Já tinhas ouvido falar? Tinhas amigos que te Eu foram tinha um dar amigo, feedback? sim, sim, eu tinha um amigo querido que eu amo. Do que me trouxe até Lisboa, eu tinha um amigo querido aqui, e aí ele estava passando por assim, problemas no relacionamento, era término, e ele estava um ano aqui, não conhecia assim muitas pessoas. Aí eu vim para ele não se sentir só. E aí o meu objetivo era apenas ficar um mês. Só que aí as coisas boas foram acontecendo, foram aparecendo oportunidades que eu jamais imaginaria que aqui em Lisboa eu iria conseguir. E estou aqui até hoje. Hoje em dia, tu sentes-te uma pessoa melhor? Como? Se tu hoje em dia, atualmente, sentes-te uma pessoa melhor? Hoje em dia, sim. Hoje em dia, depois que eu trilhei para São Paulo, depois que eu conheci o mundo, hoje em dia a partir do momento que eu percebi que eu estava sendo uma pessoa melhor, foi quando eu trabalhei o perdão. Que eu perdoei no meu coração, pedi perdão a Deus por não ter acreditado nele, ou, e trabalhei o perdão, tirei esse ódio do cara que me abusou. Mas essa ajuda foi sempre só tua? Foi uma autoajuda? Ou tu, em alguma altura, tentaste pedir ajuda a alguém, a um médico, a um Eu psicólogo? já, eu já procurei uma psicóloga lá em São Paulo. E ajudou? Resultou? Não, não. Por algumas horas, sim. Mas depois voltava tudo. Foi a tua Voltava era pior. ajuda, foi a tua autoajuda que conseguiu consertando, não é? Até agora. Sim, sim. E é só um detalhe que eu esqueci de falar. Depois que eu cheguei em São Paulo, que eu comecei a trabalhar nessa agência, eu conheci várias pessoas, várias celebridades, várias pessoas do meio artístico. E nesse período viajei 26 estados, já viajei 26 estados do Brasil e hoje estou aqui. E viajei 3 países aqui da Europa. Neste momento, Inclusive, já fui no Porto em fevereiro, fiquei 12 dias e adorei a cultura. muito Curti bem, muito. já vamos falar sobre o Porto também. Neste momento, tens algum tipo de relação? Estás completamente solteiro? Estás bem como estás? À procura de algo ou não? Então, Pedro, logo quando eu cheguei, eu conheci uma pessoa e eu me envolvi durante uns 6 meses. Só que era assim, era quase um namoro sério, só que a gente conversou e viu que estávamos em objetivos diferentes. É uma pessoa incrível, que eu tenho muita consideração. Só que hoje em dia eu estou solteiro. Muito bem. Mais uma pergunta. Como é que tu te vês daqui a um ano? Como que eu me vejo daqui a um ano? Só o tempo irá falar. Só o tempo irá dizer. Eu ainda tenho muitas coisas para realizar. Também. Um dos maiores desejos era virar capa. E eu consegui esse desejo, esse objetivo. Então, eu tenho algumas coisas ainda para realizar. Mas Daqui a um ano, quero estar
ter outras, não é? Daqui um ano, quero estar fisicamente, até já estou me preparando psicologicamente para isso, mas quero estar, assim, aparentemente perfeito. Quero ir em busca da perfeição, porque infelizmente não nascemos perfeitos. Temos que buscar a perfeição. Só, Pedro, que a perfeição, ela custa caro e te dá muitas dores de cabeça. E Tem dias que eu depois, não consigo nem dormir. então, conta-me qual vai ser a próxima intervenção. Eu ouvi dizer, tinhas-me dito alguma coisa. Setembro. Setembro, eu vou operar o meu nariz, vou fazer a rinoplastia, Vais onde eu vou colocar cortar as abas e empinar a ponta. isso porque na tua infância e adolescência te chamavam, Era. penso, por nomes Me estranhos. chamaram de nariz de bruxo. Que eu lembro até hoje, principalmente quando eu vou dormir. Eu lembro, eu sonho, sabe? Eu sonho muito, eu escuto muitas vozes, escuto muitas risadas, isso me deixa perturbado. E Mas tipo, só marquei para setembro porque o doutor Helder, que inclusive vai ser no Porto, sim, ele só consegue em setembro. Já era para me ter operado muito, muito mais tempo. em setembro temos um encontro marcado, espero eu, porque eu fazia questão de fazer este convite e que todos que estão a ver-nos, para fazer um report sobre a tua operação. Claro, com certeza. É muito Acho que giro, é bastante interessante para pessoas que o querem fazer e não têm é, ou pensam que é uma coisa e ela é outra. Acho que esse é giro para tentar aqui esclarecer algumas coisas e ver que as operações vão ser o que nós achamos. E a rinoplastia, ela no resultado final. a rinoplastia, ela é uma das assim dos procedimentos mais complicado que tem que realmente ter coragem, é o que eu costumo falar, é a rinoplastia e a lipoaspiração. A lipo. Exato, que são dois casos que a maioria dos artistas que a gente conhece já fez. Temos como exemplo a Anitta, que já fez ao nariz. É, exatamente. Sim. É que E ele corta, né? Ele corta hum, as abas do teu nariz e embora que seja muito sincero, eu acho que a Anitta não tinha que fazer aquela operação, exatamente, porque a nível de aspecto, eu acho que ela estava a linda. Anitta sempre foi linda. A Anitta sempre foi linda, mas eu entendo ela. Eu entendo. Quem trabalha com imagem tem que passar uma. É, exatamente. E aí tu começa a ficar fascinado. Eu entendo a Anitta. Sim. Mas diz-me, tu tens a noção até onde é que tu vais? Tens a noção de que eu vou fazer estas operações, mas até aquele ponto eu depois paro. Tinha travado aqui, agora tá tudo ok. Então, eu estava a dizer se tu tens o tipo de noção até onde é que tu vais. Tens a noção de que, ok, eu vou agora operar aquilo e vou ficar aqui. Eu não vou operar mais. Tens tipo a noção até onde é que podes ir. É, cada pessoa sabe aonde vai o seu limite. E tu já sabes qual é que é o teu ou estás a deixar ir. Olha, eu vou ser sincero para ti. Eu vou fazer o meu nariz e eu estou procurando um cirurgião, um médico que corte os dedos do pé, porque eu quero calçar, eu calço 40. Eu quero passar a calçar os sapatos 36, que são os sapatos mais lindos. Se algum médico serrar a ponta do pé, eu pretendo fazer essa cirurgia para calçar sapatos Eu menores. vou-te ser muito sincero, eu não sabia que havia esse tipo de operação aos pés. Mas eu fui informado que na Turquia eles conseguem fazer. Só que eu estou vendo alguma referência. Eu tenho que ver antes alguma referência que fez para mim perguntar como que funciona. E ver o que é que E pode acontecer o que após pode de acontecer. danos. Pronto, que ao fazer esse tipo de operação, o que é que pode acontecer a seguir? Tem aqui uma pessoa que diz, e vai ficar sem dedos? Não, ele só vai Não, reduzir o tamanho não fica sem os dedos, não dos fica. penas. Não fica. Ele faz lá a operação e ele encaixa lá. Ele só diminui, só reduz. Exatamente.
É reduzir o pé. Isso, reduz o pé, isso mesmo. Muito bem, estamos quase a entrar numa reta final, porque sabes que o Instagram só nos dá 1 hora. Nós tivemos aqui Pedro. o lado de termos ido com a live abaixo e reiniciar, mas também já com falta. Gostaria que deixasses uma mensagem, esta aqui, para as pessoas que têm uma história de início de vida, de violência, de ameaça, muito idêntica à tua. O que é que tu aconselhas? Olha, eu aconselho para as pessoas, primeiramente, não se cale. Não se cale. Se você é vítima de algum abuso, denuncia. Eu infelizmente, as emoções foram grandes, eu entendo. As emoções naquele período só sabe quem passa, mas denuncia, denuncia. É só isso que eu falo, porque isso é muito grave e isso deve te levar uma vida. Até hoje eu sou meio perturbado por conta que eu fico me questionando porque eu não denunciei. E até hoje eu sofro, eu tenho sequelas sobre isso, traumas, sequelas e mensagem motivacional: nunca desista dos seus sonhos. Nunca deixe ninguém interferir e nem falar que você não vai conseguir. Tenho pessoas da minha família que, quando eu contava os meus sonhos, riam de mim. Falava que eu nunca ia ser nada na minha vida, que eu nunca ia conquistar nada na minha vida. E olha aí, eu acreditei em mim. Se você acredita, você vai em frente, que uma hora o universo te recompensa. Essa é a mensagem motivacional que eu tenho para você que está aí do outro lado me acompanhando. Eu só tenho a agradecer-te muito. Muito obrigado, Pedro, mais uma vez. Agradecer pela tua disposição, por este encontro que faz um acaso. E às vezes o Instagram também tem estas coisas de unir pessoas, unir pessoas que pensam da mesma forma. Por ajudar as pessoas que estão do outro lado a tentarem se conhecer melhor através de ti, a perceber que somos todos normais e que temos capacidade de ser sempre melhores. Muitas pessoas, Pedro, elas te julgam. Sim. Mas elas não. Elas agora vai calçar os teus sapatos para ver só. Ninguém sabe o que a outra pessoa passou, ninguém sabe os traumas que elas têm. E é muito, muito complicado. Só sabe quem realmente vive. Exatamente. Por isso é que eu digo sempre: as pessoas julgam parte, mas julguem com conhecimento. Não apontem o dedo sem conhecer a pessoa. Exatamente. Estamos cá fora, não é certamente o que nós somos dentro. E dentro nós temos uma longa história e temos a nossa história e experiência de vida. Essa minha experiência foi só resumido, mas se eu fosse detalhar, daria um livro de páginas infinitas até agora. Eu aconselho-te a fazê-lo. Eu acho que quando nós temos uma história de vida bastante forte, com histórias agregadas que podem fazer sentido e ajuda para... Algumas coisas eu ocultei até aqui porque eu não poderia falar, porque eu estava com medo do Instagram derrubar. Mas se eu contar detalhadamente, tem algumas coisas que eu ocultei. Só que, para as pessoas que estão ouvindo, só escutar do outro lado é muito fácil. Você tem que se colocar no lugar das pessoas, aí você vai entender o que já passou e o que passa. Eu acredito que Pedro, quando o idêntico ou semelhante, ou conhecem alguém que já passou. Exatamente. Pedro, e quando eu saí na capa, as pessoas estavam falando, as pessoas da minha cidade estavam falando para minha mãe, e aí estavam falando muitas coisas para minha irmã no colégio, E aí, Pedro, isso é muito sério, porque eu sou preparado psicologicamente para aceitar esses comentários da sociedade e seguir a minha vida tranquilo. Para mim tá tranquilo. As críticas vão sempre existir. Só que elas não. Eu tenho maturidade para lidar com isso e seguir minha vida, porque eu sempre fui assim, desde pequenininho. Só que elas não estão acostumadas com isso. É muito
A forma, só quando a gente tem a oportunidade de falar para um público é que as pessoas vão entendendo e percebendo o que elas não conhecem. Exatamente. E por isso eu quero te agradecer. Agradecer muito por teres tido a coragem de abrir a tua história, de contar, de dar a tua opinião sobre estes vários assuntos que fazem parte de ti. Espero por ti em setembro, certamente, para a gente falar certamente muito melhor e estarmos mais à vontade e acompanhar a futura operação. Eu tenho muito obrigado, Pedro. muita gente a ter coragem, por que não operar? Por que não melhorar? Inclusive, o que eu fiz recente foi, assim, de cirurgia plástica, foi eu aderei o colágeno. Uhum. Eu adicionei o colágeno. Ou seja, Que muitas famosas estão fazendo também no Brasil. Quando tu Anitta. a chegar à minha idade, tu não vais ter ruga nenhuma. Essa é a meta, né? Eu espero que sim. As únicas rugas, eu vou ser muito sincero aqui, gente, que me incomodam são estas. São aquelas rugas de expressão. Nada que um Botox resolva, Pedro. Inclusive, quando estiver aqui em Lisboa, eu vou te levar na clínica que cuida de mim. E vai ser um prazer. Show, rugas. Adeus às ruguinhas. Eu não digo que não, porque eu acho que é assim. Eu não posso ter uma opinião de algo que eu ainda não fiz. Por que não comentar? Fiquem abertos e certamente que isso vai acontecer. Tu ajudas a mim, eu ajudo-te a ti. É para isso que os amigos existem, não é? Uma troca de ajuda. É, exatamente. Olha, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Até daqui por um tempo, certamente eu também vou deixar aqui em aberto, se eu fizer mais alguma live sobre estes temas, irei-te chamar para tu dar a tua opinião. Pode ser? Pode, com certeza. Agradeço muito. E sempre que quiser, que precisar, pode falar comigo que eu estarei aqui para você fazer perguntas e adquirir respostas. Ou se tu quiseres fazer tu algumas questões, eu também terei todo o gosto em te responder. Olha, mais uma vez, muito obrigado pela pessoa incrível e acessível que tu foste comigo e para todas estas pessoas que nos estiveram a seguir aos pouquinhos. Sabes que as lives aqui ainda, feliz ou infelizmente, ainda têm um número baixo de pessoas a ver. E como eu digo sempre, as lives é bom de fazer, claro que sim, mas os números reais só acontecem depois, quando eu editar a live e colocar possível. Ok? Olha, tenha uma excelente noite. Obrigado. E continua rumo ao teu sucesso. Muito obrigado, Pedro. Inclusive, tem novidades chegando aí. Eu estou com muitos projetos. Depois eu volto aqui. Eu marco contigo, Pedro, para me anunciar os novos projetos. Vem muita coisa boa que o pessoal vai amar. Espero que o Porto vai te começar a conhecer também. E é no Porto também. É só o que eu te digo. Perfeito. O Porto pessoas e precisa de evoluir. Precisa mesmo de se tornar uma cidade tão maior, especialmente psicologicamente, como por exemplo aí em Lisboa. Vamos a isso. Muito obrigado. Fica bem. Ótima noite e até amanhã. Uma excelente noite. Muito obrigado você que me acompanharam até aqui. Amo cada um de vocês. Obrigado a todos aí que também assistiram e até breve. Até.